Paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, acredito que todo mundo me conhece, meu nome é Lucas, como o pastor já falou. E a missão é grande e eu estou nervoso, porque quem conhece, eu sou muito tímido e eu não sou de falar muito. E antes de tudo, antes de dar início à palavra, eu queria fazer uma pergunta para cada um e que você refletisse, não falasse, mas ficasse, como posso dizer, pensando nessa frase. Durante eu vou falando aqui na mensagem e você fosse pensando cada ponto que eu vou falando aqui. E a pergunta é: quanto Jesus vale para você? Talvez essa seja uma pergunta que você olha assim e diz: para mim Jesus ele vale tudo. Para mim Jesus é a minha esperança, minha luz, o meu consolo. Mas eu estou falando de bens materiais mesmo. Quanto é que Jesus vale para você? Se você fosse pensar assim: Jesus ele vale tantos reais para mim. Jesus ele vale um curso que eu queria passar na Federal. Jesus ele vale um sonho que eu tenho de conquistar alguma coisa. Jesus para mim ele vale, sei lá, um carro. Eu queria que você pensasse desse jeito. Eu queria que você se desconectasse, entre aspas, do céu e pensasse nas coisas físicas daqui da terra mesmo. Quanto é que Jesus ele vale para você? Seja um sentimento, seja uma emoção, seja um bem material, seja algo físico. E eu queria que você parasse para pensar isso. E tem um cara na Bíblia que a gente bem conhece, que ele deu um preço a Jesus. O nome dele é Judas. E ele era um dos 12 discípulos. Está lá em Marcos 3, do 16 ao 19, quando Jesus ele, termina a sua oração no monte, desce e vai convocar os seus discípulos. E Judas ele era encarregado de guardar todo o dinheiro arrecadado. Como vocês bem sabem, Jesus ele tinha um ministério evangelístico e todo o dinheiro que ele arrecadava durante as pregações, os momentos de cura lá, as pessoas começavam a contribuir, ofertando para que aquele ministério continuasse. E nisso, Jesus, ele pegou Judas e colocou como um tesoureiro para cuidar do dinheiro do Senhor. E eu queria ler uma passagem que está lá, João 13, 29. Aí é 13, 29. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginavam que Jesus tinha mandado ele comprasse o necessário para a festa, ou desse algum dinheiro aos pobres. Como a gente vê, Judas, ele tinha um papel. Cuidava de todo o dinheiro do Senhor, comprava mantimentos e ainda por cima ajudava o pobre. Só que Judas ele tinha um problema, né? Toda vez que ele recebia uma quantia de uma doação, de uma arrecadação, toda vez ele ia lá e pegava um pouquinho para ele. Judas ia lá, recebia uma doação de fulano, deu uma doação para o ministério, ele ia lá e pegava aquele dinheiro. E eu queria agora ler Mateus 26, do 14 ao 16. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhe entregar Jesus? Pode passar. E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Até aí. Judas ele tinha tanto amor ao dinheiro que ele resolveu entregar Jesus por 30 moedas de prata. E lá a gente vai ver que existiam naquela época existiam 3 tipos de moeda. Existia a dracma, o denário e o siclo. Essas 3 moedas elas tinham um valor tipo hoje em dia, 25 centavos o dracma, 50 centavos o denário e R$1 o siclo. E nisso, você convertendo hoje em dia, a gente vê lá em Mateus 21, 26, que normalmente uma moeda de prata ela equivaleria a um dia de trabalho de uma pessoa. Ou seja, você trabalhava um dia, você receberia uma moeda. Ou seja, fazendo uma conta bem rápida aqui, Judas vendeu Jesus por 30 dias de trabalho. Dinheiro pouco, né? Não acha não? 30 moedas de prata, 30 dias de trabalho, não dá nem para fazer um pé de meia. Não é isso? Mas a gente olha assim para caramba, Judas vendeu Jesus por muito pouco. Judas, 30 moedas só de prata, pelo menos um ano de trabalho, né, que daria 225 moedas de prata, era um valor que naquela época era um valor bem razoável, né?
E eu queria perguntar a vocês agora, o que é que por quanto vocês trocariam Jesus assim? Por alto. Alguém dá um lance aí? Ninguém dá um lance? Diz assim, 50 milhões de reais, 1 bilhão. Será que alguém já pensou nisso? Não? Um sonho na faculdade, e quem é que queria cursar medicina? Ninguém queria curar. Neto ali levantou a mão. Aqui levantou a mão, mais alguém? E aí, trocaria Jesus por um curso de faculdade aí de medicina? É complicado, né não? Mas eu queria dizer a vocês que às vezes a gente vende Jesus por muito pouco. Às vezes por uma conversa na faculdade, no colégio, no trabalho, a gente troca Jesus. Por uma conversa lá no meu trabalho, onde as pessoas estão falando mal de Jesus e eu não me posiciono. Quando você vê uma pessoa mentindo ali, ou até mesmo você mentindo, saindo palavras profanas da sua boca, você troca Jesus. Quando a gente desobedece aos nossos pais, a gente troca Jesus. Quando a gente desobedece a nossa liderança, a gente troca Jesus. E às vezes a gente acha que a gente colocando um valor assim, a gente vai, caramba, não vendo Jesus por isso não. Esse valor aqui é impagável para Jesus. Mas muitas vezes a gente faz isso. Pega Jesus, coloca uma estimativa de valor nele. Ah, Jesus, aquela cruz que o Senhor fez lá para mim foi um vídeo pornográfico que eu assisti. Foi uma mentira que eu disse aos meus pais. Quando a gente comete qualquer tipo de pecado que seja, a gente vende Jesus e entrega ele para ser morto lá na cruz todos os dias. Todos os dias o sangue de Jesus está correndo nas nossas mãos quando cometemos algum pecado. E talvez você não ache que Jesus ele vale uma quantidade assim em dinheiro, mas ele paga um alto preço. Preço de vida, preço de morte. Preço que nenhum homem poderia pagar. Jesus ele pagou. Eu queria ler Isaías 53, o versículo 4, que diz assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. Recebeu açoite para que fôssemos curados. Todos nós éramos desviados como ovelhas, deixadas no caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ou seja, Jesus ele valeu um alto preço naquela cruz. John MacArthur ele diz num livro que o preço que Jesus pagou lá na cruz foi equivalente a uma vida inteira no inferno. Foi, meu amigo, um preço muito caro. E eu queria deixar essa mensagem para vocês. Quanto Jesus ele vale para vocês?